Bom dia, pessoal. Um vídeo rápido para explicar aqui como pratico o Sudoku, que é um jogo de raciocínio que vai exigir que você veja o problema por ângulos diferentes, certo? E aí, professor, como é que eu faço? Bom, você tem que preencher cada quadradinho desse, ó. Esse quadrado, esse primeiro quadrado onde tem o 1, o 2 e o 5. Você tem que preencher com números de 1 até 9 sem repetir. Na linha também eu preciso preencher com números de 1 até 9 sem repetir, ok? Nessa primeira linha, por exemplo. E na coluna, do mesmo jeito, tem que preencher com números de 1 até 9 sem repetir. Ou seja, o número não pode ser repetido dentro do quadrado menor, na linha e na coluna, ok? E aí você não pode colocar qualquer número, porque daqui a pouco eu coloco o número, vou tacar um 6 aqui, por exemplo. Opa, 6 não pode porque já tem na linha, ó. Tá vendo? Ó, não posso colocar 6. Eu poderia colocar um 7, mas será que o 7 está certo aí, ó? Eu habilitei o botãozinho aqui para me dizer se está certo ou errado. Ele está me dizendo que está errado. Mas não tem 7 nessa linha, não tem no quadrado, não tem dentro da coluna. Mas é porque se você colocar o 7 aí, você não vai conseguir terminar de preencher todo o tabuleiro do Sudoku. Um erro te impede de preencher o resto dos números, porque os números só encaixam de uma forma, certo? Deixa eu apagar esse 7, vou clicar aqui na borracha para apagar. Pronto. E aí, como é que eu vou fazer então, professor? Aí você tem que olhar aquele lugar onde você só consiga colocar exatamente aquele número, certo? Por exemplo, eu vou olhar essa linha aqui, ó, e eu percebo que ela já tem o 1, 2, está faltando nela o 3, já tem o 4, está faltando o 5, o 6 e o 7. Nessa linha está faltando o 3, o 5, o 6 e o 7. Pensando nessa linha. Falta o 3, o 5, o 6 e o 7. Ok? E aí eu vou para esse quadradinho aqui, ó, e eu percebo que na coluna do quadradinho, essa linha falta o 3, o 5, o 6 e o 7. Mas na coluna já tem o 3 e o 6. E dentro do quadrado já tem o 5, certo? Então, com certeza, o número que está ali, que não pode ser 3, não pode ser 6, porque já tem na coluna, não pode ser 5, porque já tem dentro do quadrado, é o número 7, ok? Posso até conferir aqui no botãozinho, ó, e realmente é o 7. Colocando o 7, eu não consigo colocar os outros números da linha, porque aqui, por exemplo, pode ser o 3 ou 6. Né? Já tem 5, mas pode ser o 3 ou 6. Eu não consigo mais colocar mais nenhum número. Mas agora eu vou voltar minha visão. Eu não preciso preencher por linha, eu vou preencher onde der certo preencher, certo? Vou voltar a visão aqui para dentro desse quadrado. Dentro desse quadrado só faltam 3 números, certo? Falta o 2, né? Já tem o 1 e o 3, falta o 2. Falta o que mais? Falta o 6 e falta o 8, né? 2, 6 e 8. 2, 6 e 8. Só que vamos olhar aqui se falta o 2, 6 e 8. Aqui pode ser 2 ou 6, né? Aqui pode ser 2, 6 e 8. E aqui também pode ser 2, 6 e 8. Eu não consigo preencher nenhum. Só falta 3 números, mas eu não consigo preencher nenhum. Porque aqui pode ser 2 ou 6, né? E aí eu vou colocar o 2. Eu posso até tentar colocar para ver o que acontece, mas aí, como faltam muitos números ainda, não é interessante fazer isso. Então eu vou procurar outro lugar para mim poder preencher. Vamos olhar esse quadrado do meio, ó. Nesse quadrado do meio, eu percebo que nos quadrados do lado dele já tem 7, ó. Então, nesses dois lugares aqui não pode ser 7. Falta um 7 dentro desse quadrado, certo? Nesses dois lugares aqui não pode ser 7. Nesse aqui também não pode ser 7. Nesse aqui também não pode ser 7 porque já tem na coluna, né? O 7 daqui não pode ser porque já tem 7 na linha. Aqui também já tem 7 nessa linha. Nessa coluna tem 7 e nessa coluna tem 7. Então, o único lugar onde pode ser 7 é aqui, beleza? Os outros lugares, por já ter na linha ou na coluna, não pode ser 7, e aí eu coloco o 7 que está faltando nesse quadrado. Pessoal, é assim que eu vou trabalhando para preencher o Sudoku, certo? Olhando de ponto em ponto onde eu consigo preencher, para eu ir preenchendo, certo? E ir terminando o Sudoku, beleza? Vou voltar a atenção agora para esse quadrado aqui, ó. Já tem 7 na coluna, já tem 7 nessa outra coluna, e aqui eu já tenho 7 nessa linha, né? Então não pode ser 7 aqui, não pode ser 7 aqui. Sobra só esse cantinho aqui para ser o 7 que faltava nesse espaço, certo? Ok? Ó, o 7 deu certo. Só falta 7 agora num quadrado, que é esse aqui. Ah, falta em 2, né? Falta 7 em 2 quadrados.
certo? E aí eu posso tentar ir para outro número, eu preciso procurar onde eu consigo preencher. Ele não é um jogo extremamente fácil, certo? Mas se você quiser praticar o nível fácil, você pode vir aqui no médio, ó, e trocar para o fácil, ele vai abrir um jogo novo aqui, certo? O nível fácil ele vem mais preenchido, ok? Deixa eu voltar aqui de novo para o fácil. Ele está perguntando se eu quero encerrar o jogo que eu estava. Pronto, ó, foi para o fácil. Ele vem mais preenchido, no nível médio vem menos preenchido. Quanto menos números estiver no tabuleiro, mais difícil é para você preencher, ok? Essa é a nota da nossa atividade, da nossa disciplina, vai ser com base nesse jogo e eu quero que vocês treinem para desenvolver o raciocínio, ok? Mandem o print quando tiver resolvido lá no grupo. Um abraço e um bom estudo aí para vocês.